pessoal, estamos aqui, 2021 chegou, já tivemos o nosso primeiro vídeo que foi em relação à saga Lucifer, já está lá no canal, então clica aqui no card para você aproveitar, sabendo que nós temos um desafio, mas falamos disso depois. Mas hoje a gente veio falar de uma estreia no dia 1º de janeiro, Cobra Kai. Vamos focar na terceira temporada, relembrando um pouquinho das outras duas, tá ok? Então bora começar esse vídeo que eu estou animada! Cobra Kai chegou já com o quê? Com as consequências do último episódio da segunda temporada, onde houve aquela briga master, aquela treta escolar, onde os meninos saíram socando uns aos outros e teve o fatídico acidente com o que? O nosso querido Miguel. Mas antes, deixa o seu like, deixa aqui esse like maroto, esse like que me faz alegre todos os dias nesse canal. E também, se você caiu de paraquedas, se inscreve. Se inscreve que eu digo a você, esse é o melhor canal do YouTube e eu provo aqui a cada vídeo. É verdade. Cobra Kai, como sempre, veio arrebentando depois dessas polêmicas de sair do YouTube Premium e ir para Netflix. Essa demora para poder ter uma nova temporada veio e não que decepcionou. Como eu falei, a gente já começa com as consequências das brigas que tiveram na última temporada, no final da última temporada, e que a gente vê que Miguel sofre um grave acidente, Robbie tá o quê? Foragido, fugido, abriu o gás para não ser preso, Daniel e Johnny lá com a mente, com a consciência pesadíssima, sem saber o que vai acontecer. Além de tudo, senta o que, tadinha? Tá assim, meio que passando por um medo depois da sua briga lá com aquela delinquente, aquela menina lá, que eu não gosto daquela menina. Aquela menina pra mim é personificação do mal. Aquela menina, depois de o quê? Rasgar ela aqui assim, aquelas coisas horrorosas, ela já ficou o quê? Com medo. Ela passa a temporada toda tentando labutar com isso. Ela percebe que o medo se instaurou e uma segunda briga que tem entre Cobra Kai e o Miyagi-Do. Desculpa aí, sensei. Depois da segunda briga que tem com o Miyagi-Do em uma loja, um parque de diversão. E o que? O nosso querido Dimitri, que tem o braço quebrado pelo Falcão. E aí, assim, tinha a oportunidade de ajudar, mas ficou com medo. Nessa hora também a gente percebe que o personagem de Dimitri não é tão... ele não fica tão apagado assim. Durante a temporada a gente vê que mesmo ele ainda aprendendo a lutar, ele não sendo do mesmo hype dos outros, ele já se torna um pouco mais confiante. Ele já consegue debater com os outros, ele já deixa de ser aquele nerd com medo, vamos dizer assim. A gente também vê Falcão. Cara, pra mim Falcão é um dos personagens que ainda tem muito a render. Mas nessa temporada, achei que a gente... Porque no último episódio, ele decide trocar de lado. Que o esquema é esse. Fica o tempo todo essa história de Falcão querendo ser o perverso, querendo ser o maldoso. Só que ele vai percebendo que a coisa não vai rolando, mas são pouquíssimas as cenas em que a gente vê ele analisando a situação. Tem cenas que a gente diz assim, não, esse menino vai ser o cara que vai trazer os problemas para a vida, o quê? De Daniel, de Miguel, de Sam. Porque tem uma cena em que ele encontra um cara que fazia bullying com ele, ele quebra o cara no pau. Açúcar, mas o menino fazia bullying com ele, possa ser que um momento de raiva, mas mesmo assim a gente não vê em um momento o arrependimento depois, que a gente sabe que não adianta dar porrada nos outros, né? Tem umas pessoas que merecem, mas não adianta. E no fim das contas, a gente vê em um momento de rompante, ele decide mudar de lado. Porra, qual foi o momento que ele realmente caiu na real? Foi quando ele quebrou o braço, que ali a gente pensa que ele vai se arrepender, que ele não vai fazer, ele vai dar pra trás, mas ele acaba fazendo. Foi o quê? No momento que ele tá vendo que o Robbie tá tomando conta do Cobra Kai, que agora é comandado pelo Chris. Como foi? Como foi esse momento? Além de tudo, a gente tem o passado de Chris. Esse homem, eu fiquei até com peninha dele. Devo admitir. Senti uma pena aqui no fundo do meu coração, mas depois já foi embora logo no último episódio. A gente entende que o passado de Chris não foi nada fácil. Ele é um veterano e tinha o seu grande amor à espera dele. Só que aí ele descobre que a menina morreu, o general dele também, ó, em cima dele, parceria. E esse gênio aparece do mal. Essa personificação também, ele é outro também. Ele é outro também que deu um ranço. Vou botar na minha lista. Ranço desse homem, deu um rancíssimo. No decorrer da história, Miguel acorda do coma logo no primeiro episódio e ele vai o quê? Crescendo e evoluindo graças a John.
John percebe que ele tem que ajudar o Miguel de alguma forma, porque ele e o Daniel já chegam à conclusão de que essa merda toda está acontecendo por culpa deles. Não é verdade? Se eles não tivessem essa picuinha de 30 anos, pelo amor de Deus, o pessoal que é pra ser rancoroso, viu? Misericórdia, já não tinha acontecido tanta coisa. E aí cada um, a sua forma, tenta resolver os seus problemas. E o Johnny vai ajudar o Miguel a se recuperar. E a gente vê nos episódios que não foi uma coisa fácil, vão se passando os dias e o Miguel volta a caminhar. Levanta-te, anda-te. E foi assim que aconteceu. Ele volta e aos poucos ele vai começando a lutar, porque ele também não volta 100% para o karatê, né? Afinal de contas, o menino ficou parado um tempão, tem o quê? Pegar no tranco de novo. Uma coisa também que eu já falei aqui quando eu falei de Cobra Kai, que foi na Dicas Netflix, parte 2. E eu falei que o interessante dessa série é que ninguém é 100% vilão e ninguém é 100% mocinho. E a gente entende que o Chris tem esse passado que torna ele, né? Vilão, é mocinho. A gente entende que pra ele se tornar desse jeito, houve várias situações. Tem o Daniel também, que por vários momentos deixa a sede dele de vingança, de provar sempre que o Johnny tá errado, cresce. Às vezes é muito mais forte do que a sensatez que ele tem. E o Johnny nunca é 100% malvado. Muito pelo contrário, eu adoro o Johnny. Eu acho que eu gosto mais de Johnny do que de Daniel. Isso é fato, eu adoro esse personagem. A evolução que ele teve no seriado foi muito legal. Então, o ranço que a gente tem lá no filme, totalmente desconstruído. Pelo menos eu vejo assim. E ele se torna um personagem extremamente carismático. Com o Miguel sofrendo esse acidente, o principal suspeito, o único suspeito, aquele que todo mundo está condenando é Robbie, o filho de Johnny, e ele capa o gato. Capa o gato, fica sumindo, só que o Daniel, junto com o Johnny, acaba encontrando ele, e assim com a ajuda da mãe dele também, que está na reabilitação. Ele vai atrás da mãe para pedir guarita, mas ela liga pro Daniel, e o Daniel automaticamente avisa a polícia, ele fica puto da vida, mas é o certo a se fazer. Ele fica preso, nesse período que ele fica detido, ele passa por um momento de tipo, caralho, o que foi que eu fiz na minha vida? Tanto que tem algumas cenas de luta que a gente vê que ele não tá o quê? Ele não tá nem aí, ele não quer nem... Ele só quer, sabe, vai dar uns murros aqui, uns murros ali, mas ele não tá lutando. E no último momento, quando ele tá puto da vida, já tá chegando aqui, ó. Johnny marcou de ver ele, não foi. Ele já tava puto, porque Johnny tava com o Miguel. E aí, ele tem um rompante, ele começa a lutar de novo. E ganha até um pouco de respeito, a gente entende isso dentro da detenção. E aí ele sai e não quer nem ficar nem com o Johnny e nem com o Daniel. Daniel porque ele acha que dedurou ele, não deveria ter feito isso. E o Johnny por sempre tá abandonando ele, sempre tá deixando ele. Então a gente vê o Robbie passando por aquela situação. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu tô lascado na vida, eu tô sozinho. E pra completar, ele flagra sem Miguel em um momento de reconciliação. Só que aí, meu irmão, o bicho pegou, eles se desentenderam e o Robbie foi para onde? Nas mãos de Chris. Do coisa ruim, da personificação do mal, do Beelzebub, que não é Lúcifer, na mão de Chris. Pra mim, um dos melhores episódios dessa temporada é o episódio em que Ali retorna. Ali, nossa querida Ali, ela já deixou o sinal de que voltaria no último episódio da segunda temporada, quando manda o quê? Uma velha solicitação de amizade no Facebook para Johnny. Johnny acaba em algum momento lembrando que tá sem celular, acessa pelo computador, que é outra coisa que eu adoro, a dificuldade de Johnny com o mundo da internet. Eu acho isso tão fofo, gente. É uma das coisas que eu que eu mais dou risada. Mas enfim, aí eles começam a conversar pelo Facebook e a gente tem o episódio de Natal, o penúltimo episódio que se passa na época de Natal e o retorno de Ali para casa. Não só para a vida de Johnny, como para a vida de Daniel. E eles têm um encontro e um jantar. E a gente tem esse reencontro, né, desses três personagens icônicos do primeiro filme. E eles falam muito sobre o que aconteceu, cada um pede desculpa ao outro. E a Ali, em um momento, coloca em xeque o seguinte: vocês, pra Johnny e pra Daniel, vocês são tão parecidos que não conseguem nem admitir isso. Exatamente. E é por isso que vocês brigam tanto. E a coisa começa a se degringolar para melhorar a situação. Johnny e Daniel percebem que não adianta brigar. Eles têm os mesmos objetivos, apesar de que um amadureceu mais que o outro, enfim, coisas da vida. Eles só precisam alinhar uns pontos. Isso é interessantíssimo. Ai, meu Deus, ela continua linda.
Foi um episódio formidável, não ficou chato, não foi um retorno sem sentido. E eu gostei demais. Queria muito que ela tivesse uma outra ponta, quem sabe a gente pode ter, não é verdade? Outra coisa desse seriado que é fenomenal. Flashbacks e retornos de personagens é muito bem encaixado. O episódio em que ele tem que ir pra concessionária no Japão para poder não perder o negócio dele que tá sendo abalado por conta das brigas que teve na escola, diretamente ligada ao dojo dele, e ele é ligado à concessionária. Alguns patrocinadores querem cair fora, ele vai pro Japão e Okinawa para poder tentar fazer com que a empresa não deixe ele. E ele reencontra a personagem que ele namorou na segunda temporada. Eles se contam, eles relembram algumas coisas, é muito bonito de ver, é um fanservice surreal e não fica chato. Me desculpe, eu adorei. Vibrei nesse episódio também, não foi melhor do que o de Ali, mas ele foi muito bom. E ele conta também seu rival no segundo filme. Eu vou botar o nome aqui porque agora eu não lembro. Mas enfim, eles se encontram e ele ensina uma nova técnica a Daniel. Uma técnica de ataque. E a gente se pergunta, meu Deus, Dandan vai deixar de ser defesa para ser ataque? É o que? Ganchos para a próxima temporada que a gente já vai falar sobre isso. Além de tudo, a gente percebe que cada personagem tem um ponto exato para voltar. Como a menina que ele salvou lá no segundo filme, a menina que estava no Porsche. Ele salva, ela volta e ela é ligada ao negócio lá dos carros tudinho. E aí ele salva a concessionária. Olha que gancho, velho. Na moral, os roteiristas desse seriado merecem um prêmio. Nicole Brown, a partir dela a gente vai entender um pouco do que pode ser a próxima temporada e também falar de alguns problemas em relação aos bastidores. Nicole Brown fazia a Isha, que ela não tá na terceira temporada, teve nas duas primeiras. Uma personagem que todo mundo gostava, que era a melhor amiga da Sam, enfim, começou a lutar, entrou pro Cobra Kai, toda aquela narrativa, e ela não tá mais. Em 2019, quando a série teve aquele problema de ficar no YouTube Premium e ficar na Netflix, foi uma problemática que a gente até pode fazer um vídeo depois sobre isso. Ela foi demitida, ela não ia estar mais na terceira temporada porque os roteiristas acharam que o personagem dela não ia ter desenvolvimento pra história. Ela não ia ser bem encaixada, ia ficar aqueles personagens vagos. E aí, meu irmão, personagem vago em série, não dá. Já basta Sabrina, que a gente vai falar quinta-feira, que ô decepção aquela série. E aí ela tomou uma atitude de fazer uma vaquinha online. Ela comentou com os fãs que realmente para ela estava difícil, o carro tinha quebrado, ela tem problemas de saúde, então ela precisava do money. Ela não tem nenhum outro trabalho antes de Cobra Kai e estava sem nenhum. Só que, com o sucesso de Cobra Kai dentro da Netflix, depois que a Netflix comprou os direitos e começou a ser reproduzido, chegou à plataforma, as 2 temporadas completas, ela, eu acho que de certa forma também ganhou, porque a gente não vê mais nenhuma vaquinha no Instagram, ela acabou ganhando mais seguidores e ela começou a fazer entrevistas, começou a participar mais. Um dos showrunners do programa comentou o seguinte, e aí a gente vai para o gancho de próximas temporadas. Ele disse que nenhum personagem que já participou ou deixou de participar pode não voltar. Muito pelo contrário, todo mundo tem chance, todo mundo pode em algum momento ser encaixado. Segundo, toda essa terceira temporada foi um desenvolvimento e ganchos de várias situações. A gente tem esse novo golpe de Daniel, a gente tem o quê? A criação do dojo, do terceiro dojo, que é o do John, e agora a gente tem 3 dojos, a gente tem um campeonato, a gente tem também esse relacionamento de Rob com o Daniel, com o Johnny, essa situação toda, essa amizade também em relação a John e Daniel. Então assim, a gente tem várias coisas que podem muito bem ser trabalhadas e a gente pode ter o retorno de Aisha, porque ela pode ser uma arma secreta. Ela pode voltar, ela pode passar um tempo, porque a justificativa dela ter saído na história foi porque a mãe colocou ela numa escola particular depois da confusão que rolou, o que era nada mais justo, porque ela era um menino de família rica. Então seria o mais certo, né, na história, a mãe tomar essa atitude e tirar ela de lá. Então, ela pode retornar com uma pica das galáxias, com uma fodona, para salvar alguns dos dojos, enfim, lutar com ter um quarto dojo, quem sabe? Enfim, ela pode ser encaixada. A gente ainda pode ter o retorno de Aisha e eu acho isso muito provável. O que eu concordo é que essa próxima temporada de Cobra Kai, meu irmão, preparem aí, viu? Seus kimono, que o bicho vai pegar.
Que demais! Cobra Kai foi um sucesso, isso é fato, estou empolgadíssima, quero falar mais sobre o assunto, mas comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa terceira temporada, o que vocês gostaram mais dessa estreia, o que vocês mudariam, que personagem mais agradou, que personagem vocês não gostaram e o desenvolvimento da história, foi do agrado de vocês? Comentem! Comentem, deixem o seu like, por favor, revisem o like, estou com problemas, porque o YouTube está tirando os meus likes. É a vida, senhoras e senhores. A gente tá aqui pra ser feliz e agradecer ao YouTube pelos bugs. Só falando assim. Farei um vídeo explicando mais sobre isso, mas no momento deixa seu like maroto, se inscreve no canal se caiu aqui de paraquedas. Um beijo, um queijo e a gente se vê quinta-feira.